Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect e hoje recebo aqui o coordenador do curso de Educação Física da Ubra, Daniel Garlipe, e os alunos, os acadêmicos de Educação Física, Maria Fernanda e João. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Bom, Alessandra, primeiramente quero agradecer muito o convite, um convite que foi extensivo, inclusive, aos acadêmicos do curso. É muito bom poder estar aqui, falar um pouquinho dessa nossa grande paixão, que é a educação física, que é algo que a gente faz com muita vontade nesse nosso dia a dia aqui dentro da Ubra. Muito obrigado. Que legal, a gente que agradece essa participação e vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre as áreas de atuação da educação física, né? E quero começar te perguntando como que foi essa escolha, professor, da área da educação física para ti e se sempre pensou em lecionar, ensinar. Bom, Alessandra, a vida ela nos traz algumas surpresas, assim, né? O meu segundo grau na época era técnico, então eu sou técnico em mecânica. E aí, trabalhando lá e sempre apaixonado pela área do esporte, da educação física, sempre joguei muito, decidi então migrar e fazer uma graduação na área da educação física. Na época, entrei na universidade e eu sentia que faltava alguma coisa. E eu tive a oportunidade de entrar num grupo de pesquisa. Quando eu entrei num grupo de pesquisa, o orientador, na época, era um cara muito enérgico, assim, e muito reconhecido, tanto nacionalmente como internacionalmente. Tanto que, por intermédio dele, eu tive a oportunidade de morar um ano em Portugal, onde eu fiz uma parte da minha graduação em Portugal, para poder entender um pouco mais essa parte da educação física. E aí, acompanhando ele, indo em congressos, muitas vezes algumas pós-graduações onde ele ia, ele me convidava para ir junto e ele já me colocava para dar aula e dizia, meu, cara, vai. E aí eu fui me apaixonando. E aí, quanto mais o tempo foi passando, eu gostava muito do que eu fazia. Só que aí o que aconteceu? Quando eu me formei, não tinha espaço nesse mundo acadêmico, eu acabei abrindo uma empresa. Para ter ideia, eu tive 140 funcionários, tive negócios Rio, São Paulo, vários locais, mas sempre com essa coisa de querer estar em sala de aula. E quando finalmente a Ubra abriu um edital, em 2015, e aí eu passei em primeiro lugar e fui chamado para cá, eu vendi a minha parte na empresa para o meu sócio na época, e desde então eu estou aqui e vou te dizer que faz 10 anos que eu acordo feliz, porque o que eu amo fazer é estar aqui e estar dando aula. Que legal. E essa questão de lecionar, ensinar, passar o conhecimento é uma vocação, né? Sabe, Com Alessandra, certeza. é uma coisa que já vem de família, né? A minha mãe, professora formada em educação física, meu pai, ele tem duas formações, ele é formado em teologia, também formado em letras, também teve muito tempo em sala de aula, e isso nosso dia a dia veio trazendo, vai te ensinando. E quando eu entrei aqui na Ubra, olha que interessante, eu entrei para a área da educação física, mas eu fui chamado também para dar aula no curso de medicina. Então, eu consegui jogar, então, duas áreas, esse aprofundamentos diferentes para áreas diferentes, para poder fazer com que as pessoas, né, aprendam para essas duas vertentes. Um vertente do rendimento, do ensino, do aprendizado e dessa vocação para o ensino, e uma vertente mais bem técnica, assim, que é essa área da medicina. Sim. E além do curso de educação física, também tem disciplinas no de medicina, né? Isso. Na medicina, eu dou duas disciplinas. É uma disciplina de primeiro semestre e uma disciplina de segundo semestre. No primeiro semestre, eu dou fisiologia médica e no segundo semestre, eu dou fisiologia médica aplicada. A gente pega todos esses conhecimentos e agora começa a aplicar na prática com ideias já de casos clínicos. Então, a gente começa a dar uma visão diferente e bem mais aprofundada da fisiologia. E aí, na educação física, aí, claro, por causa da fisiologia, eu dou a fisiologia do esporte e do exercício, e também atuo nessa parte mais dura da educação física, que é a cinesiologia, a biomecânica e o treinamento de força e a teoria do treinamento físico. Então, com isso, para a medicina eu atuo mais na área fisiológica e na educação física, essas áreas duras, assim, que dão o suporte para que eles possam, a partir disso, seguir e ter boas formações e entender efetivamente como esse corpo funciona. Sim, que legal. E agora eu quero saber também dos acadêmicos que estão aqui com a gente,
por que eles escolheram, né, educação física. Vamos começar aqui pela Maria Fernanda. Qual o semestre que tu tá e por que foi a tua escolha, assim? Eu tô no 8º semestre de educação física e o motivo de eu ter escolhido educação física foi exemplo. A minha mãe é professora de teatro e dança, mas também sempre foi envolvida com esportes. E eu, por ver essa vivência dela e ela ter incentivado isso, eu escolhi a educação física. Acabou tendo contato desde Sim, cedo. desde se sempre. encontrou. A UBRA cedia os Jogos Luteranos e aí vem estudantes de outros lugares do país e eu jogava handball. Então, eu já tinha o pezinho na UBRA desde pequena, quando eu jogava handball. E então, a UBRA sempre foi a minha primeira escolha. Sabe que quando eu era pequena, eu fazia ginástica olímpica aqui na UBRA. Que legal. Fiz um bom tempo. Eu já passei por um monte de coisa. Handball, agora eu comecei futsal também por conta da atlética daqui. Já fiz tecido acrobático também. Que legal, não sabia que tinha aqui. Aqui não, mas eu fazia fazia em outro fora. lugar. Tá, isso eu não sabia. Mas eu fazia ginástica olímpica, mas aí no fim eu acabei não seguindo, né? Meus pais me tiraram, eles acharam que eu ia me quebrar toda. Não, minha mãe incentivava, porque também era outra A minha mãe, ela tinha muito medo, ficava me protegendo, assim. O interessante, Alessandra, é o exemplo, né? Olha como esse exemplo traz as pessoas para a educação física. Muitas vezes, em sala de aula, a gente pergunta assim, por que vocês estão aqui? Uma grande maioria das pessoas é porque tem o exemplo do professor que eles tiveram. Tem gente, Alessandra, que diz o seguinte, eu vim fazer educação física porque eu não gostava do meu professor de escola. Olha que legal. E como eu não queria ser o que ele é, eu vim fazer educação física para mudar a lógica. Olha que fantástico isso. Uma psicologia reversa aí. Exato. Então tem essa questão do exemplo, como a Maria Fernanda teve em casa, o bom exemplo. E tem pessoas que, por causa de um mau exemplo, não, eu vou fazer para ser melhor. Tem que ser diferente isso aí, né? E, João, como é que foi para ti essa decisão de cursar educação física? E qual semestre que tu está cursando? Bom dia, Alessandra. Bom dia, professor. Bom dia, colega. Boa tarde agora. Boa tarde. Desculpa, eu estou meio perdido hoje no horário. Eu estou no 4º semestre, tá, de licenciatura em Educação Física. Diferentemente do professor e da Fernanda, eu não tive uma situação lá atrás de incentivo ou até de espelhamento, vamos dizer assim, dos pais, né, em relação aos estudos. Podem ver, eu sou um pouco mais antigo, né, e resolvi fazer a minha graduação, o 3º grau antigo, depois já de a minha filha estar formada, fazendo a 2ª graduação dela, então eu resolvi fazer educação física. Primeiramente, um colega meu, inclusive estudante aqui da UBRA, e hoje professor professor do estado em 2 escolas, também me deu um incentivo, né? Vai, cara, que é legal, mesmo que tu não vá exercer, tu vai ver que vai ser muito legal. E realmente foi como o professor falou, a gente chega em aula, a gente vê coisas assim que tu, mesmo com a vivência que tu tens, tu não pega, tu não tem. Conviver com essa juventude, conviver com os professores, é um aprendizado assim muito, muito legal, assim, muito rico, né, para o teu conhecimento. Essa troca, né? Exatamente, é uma troca de informação. Assim como a gente ajuda eles nos ajudam muito mais, entendeu? Então, é por aí. E como é que é? O bichinho da sala de aula tá me pegando, sabe? O conhecimento, né? E é uma coisa que eu falo até em casa. Da sala de aula, então, na questão de... Isso, eu acho que está saindo, está se formando, se Deus quiser, mais um professor aí para ajudar. A gente sabe que a gente tem um déficit muito grande de professores, né? Muitos alunos, muitos jovens não querem ser professores justamente pelas condições, tanto financeira, sala de aula, essa coisa toda. Então, quem sabe tá aí mais um aí para ajudar também esse universo, né? Que é muito legal. Sim. O curso de Educação Física, ele tem essas duas, digamos, vertentes aí, a licenciatura e bacharel. Mas no começo são as disciplinas as mesmas para todos? Tem que decidir no início ou durante? Como que é? O que acontece as nossas DCNs, são as diretrizes nacionais, curriculares nacionais, elas têm uma ideia para a educação física de que tu tens uma entrada única e nessa entrada única os 4 primeiros semestres eles são comuns.
No quarto semestre, tu toma a decisão. Ou tu vais para o lado do bacharelado, ou tu vais para o lado da licenciatura. Se tu vai para o lado da licenciatura, tu vai efetivamente ser formado para estar em sala de aula, porque quando tu faz essa quebra, tu vai fazer formação de professor. E depois, o bacharelado, tu tens tudo que vai acontecer fora de aula. A pista, o campo, a piscina, a academia. Então, todas essas duas vertentes são muito legais. Só que o mais bacana de tudo, Alessandra, é que eles fazem a licenciatura e depois eles voltam para o bacharelado. Ou eles fazem o bacharelado e voltam para a licenciatura. Acabam fazendo... Porque a educação física é simplesmente fantástica, né? E abre várias possibilidades a partir de então, né? Sim. E vocês faz Eu faço bacharel. bacharel. Deu Com a licenciatura. já está Isso. decidido. Isso, Que entrei legal. já com a licenciatura plena, não tem... não- E tu tem identificação com algum esporte, assim, ou... Eu sempre gostei de praticar esportes assim de bola, né? Futebol, vôlei, né? E lá na minha juventude era uma faculdade que eu gostaria de fazer. E vou ser bem sincero aqui, porque, entre aspas, eu achava que seria mais fácil. Eu estou na frente do professor de fisiologia, Biomecânica. de biomecânica. Fisiologia. Cara, então, assim, só que realmente ela te aguça, ela te abre a tua mente, né? Até em relação ao teu corpo, né? Ao que tu faz com o teu corpo. O que a gente faz com o corpo, a gente não tem nem noção. Então, foi mais ou menos por aí. Então, a educação física era uma coisa que eu achava que seria fácil, mas muito pelo gosto agora também de sala de aula. É prazeroso, como o professor falou, né? Ele Sim. faz o que ama, né? E para mim é um prazer vir para Uba. Para mim é um prazer pegar uma tranqueira às 6 horas da tarde aqui na BR-116, porque eu moro em Porto Alegre. Mas aquilo ali é tranquilo. Em outras épocas eu dava meia volta e voltava para casa. Não, agora aqui é prazer. Eu venho com prazer, legal. eu venho com gosto. E a Alessandra, um excelente aluno. Aliás, Obrigado. ambos. Ambos os Excelentes alunos. Um excelente aplicados. professor. Olha aí, rasgando elogios. Não, agora como é que é a rasgação de seda? Estão né? precisando de nota. Aquele, Final de semestre. Final de Faz semestre. sentido isso daí. aquele meio pontinho, né? Não, e não é porque não tem necessidade disso e nem porquê, mas não é porque estou aqui na frente dele, mas Com ele certeza. não é à toa que é doutor e mestre, né? Então, assim, Exatamente. a clareza e como ele te passa as matérias. Como eu falei, é uma vocação, É o dom, né? Um dom, é o né? dom. Exatamente. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas não consegue transmitir. É já, bem comum. Já, bem comum. já vi isso, assim. Mas o em Daniel alguns tem uma momentos. didática bem legal. Tu sabe que uma aluna lá em Porto Alegre, da Medicina Porto Alegre, ela me disse uma frase muito legal. Ela disse assim, professor, tu consegue transformar o difícil no fácil. Olha aí, Olha isso que aí legal. é sensacional. Eu lembro de um professor de matemática meu, que eu nunca vou esquecer, que ele fazia parecer muito mais fácil, né? E é aquela leveza em ensinar sem uma pressão, sem a cara feia, assim, de tipo, aquela Isso, cobrança. Não, tem que isso. ser uma coisa mais leve, daí a gente consegue entender melhor, fica mais relaxado para aprender, né? É que às vezes as pessoas acham que ensinar é falar bonito, né? Eu acho que os ensinar é tu passar efetivamente o que precisa ser passado, mas tu precisa fazer com que o aluno efetivamente entenda. Porque eu sempre digo para todo mundo, fisiologia por fisiologia não quer dizer nada. Agora, quando eu enxergo essa fisiologia acontecendo no corpo de um indivíduo submetido a treinamento, ou até mesmo um indivíduo que está acamado, o que está acontecendo com esse cara? Todos esses processos fisiológicos estão mudando ou mudaram para que ele esteja naquela situação? Isso que é o mais bacana de tudo. Aí tu começa a ver função nessas disciplinas, por exemplo, biomecânica. Eu vou calcular um torque, Tá, mas o que isso quer dizer? O que isso vai efetivamente mudar a minha lógica quando eu estou dentro de uma academia, quando eu estou pegando lá um halter? O que isso muda do ponto de vista de melhora do treinamento ou um treinamento não bem feito a partir desses processos? É isso que é o mais bacana de tudo, né? Sim, com certeza. Muito, muito legal ter essa visão, né? Bom, eu vou ter que chamar agora, dar uma pausa aqui para chamar o intervalo, mas já a gente volta para falar sobre essas diferentes áreas entrar, né, nesse assunto das diferentes áreas de atuação da educação física. Já a gente volta. Intervalo rapidinho.
Estamos de volta com o Ubra Connect. E agora, voltando a falar sobre a educação física, né, o nosso tema de hoje, eu queria entender quais são as áreas, né, de atuação da educação física que vão além, com certeza, do que a maioria das pessoas imagina, né, dos esportes ali, da academia, enfim. O que vocês têm para me dizer? Eu vou iniciar dando essa visão mais técnica assim, do processo das matrizes. A educação física, a licenciatura é formação para a escola e dentro da escola existem várias possibilidades. Existe inclusive um estágio que é um estágio em gestão. E se a gente for analisar, Alessandra, grande parte dos diretores de escola são formados em educação física. Porque o profissional de educação física ele tem essa coisa de tu ter uma forma de lidar, essa questão mais agregadora. Então, muitas vezes, o diretor ele é formado em educação física. E, além disso, existem as atuações na licenciatura, podem ser em várias partes do ensino, como, por exemplo, na pré-escola. Pode ser daí na visão inicial, ali nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental. E depois tem o ensino médio, inclusive tem o EJA. Então, a educação física consegue perpassar por tudo isso. E no bacharelado, a gente começa a enxergar uma educação física gigantesca. Existem áreas da educação física, por exemplo, recreação e lazer. Existem empresas que só lidam com isso. A educação física ela também é capaz de lidar com as questões de reabilitação. Depois que o paciente, o cliente, o aluno, o atleta saiu da fisioterapia, quem assume essa continuação das questões de reabilitação é a educação física, é o treinamento. E a gente vai indo numa direção de formação na área do bacharelado, então, escolinhas esportivas. Então, existe toda uma formação que a educação física consegue fazer. Nós podemos ir para o lado do alto rendimento, onde nós estamos falando efetivamente em treinamento de atletas. A gente pode ir para o lado do fitness. Então, no fitness, nós temos toda essa questão de academia, aulas dentro dessas grandes academias, as piscinas, essas formações. Então, a gente enxerga a educação física, ela é tão grande e isso, muitas vezes, os alunos que entram dizem assim, mas eu quero ser professor, personal trainer, por que eu tenho que fazer recreação e lazer? Porque a educação física é gigantesca. Então, é fundamental que a gente dê essa base fundamental para os alunos e, a partir daí, cada um vai acabar se direcionando. E essa direção, Alessandra, é muito legal porque muitas vezes é o estágio que faz isso. Tu faz um estágio, tu diz assim, gostei, vou seguir por aqui. Ou não, tu faz um estágio, tu diz, tudo que eu não quero fazer é seguir por aqui. Fora as questões de inclusão, né? Então, também tem uma área bem importante que a educação física acaba assumindo, que é essa parte de inclusão. Que legal. E vocês, os acadêmicos aqui, o que vocês me dizem assim dessa prática que vocês estão vivenciando dentro do curso, com base em tudo que o professor falou aí, de todas essas áreas que vocês têm em contato? Bom, eu acho interessante a questão do método de ensino, pelo menos da educação física aqui da Ubra, por causa que quando, além das provas, nós temos trabalhos práticos onde nós somos os professores e nós ministramos as aulas. Então, é um jeito legal da gente pegar a prática e também nessas disciplinas a gente acaba também, além dos estágios, a gente consegue ver se é aquilo que a gente gosta, qual é o nosso estilo de dar aula também. Eu acho isso bem importante, porque às vezes a gente entra na educação física, tem alguns alunos que são mais tímidos e tu perde na hora a questão da timidez, porque ou tu vai ou tu vai, na marra. Então, eu acho muito interessante a questão do método aqui, do presencial, vale muito a pena. E já decidiu para que caminho vai seguir, não? Eu quero ter o meu centro de treinamento físico. Olha que legal. É isso aí. Gestão, né? Isso aí. Eu quero ser minha própria chefe, gente. Isso aí. Que legal. Completando o que a colega falou, né? As aulas práticas aqui, realmente, elas te dão um ânimo, uma vivência fora do normal. Te ajuda bastante a tu querer, de repente, até uma especialização em cima daquela disciplina, né? E, como o professor falou, uma das coisas que mais me deixa, assim, que mais me... é a inclusão, né? Hoje, o profissional de educação física, tanto na parte de reabilitação, na parte de incluir e nós aqui aprendemos a não excluir os outros, né? Inclusão total mesmo, né?
Então, isso aí é uma linha que futuramente, quem sabe, até eu possa seguir, né? Porque, como a gente sabe, hoje temos bastante casos, né, que precisam de inclusão, né, em várias áreas, né? E não só na licenciatura, mas no idosos, né? A educação física hoje faz um trabalho muito forte em relação aos idosos também, né? Porque eles também têm que ter saúde. E educação Com certeza, física a promoção da saúde é saúde, importantíssima. né? Exatamente. Então, educação física tem uma gama violenta, né? E aproveitando, puxando esse gancho aí, a questão da inclusão, os alunos, né, têm essa interação com a comunidade. Existe um projeto, Alessandra, aqui na educação física, que, na verdade, ele é um projeto multiprofissional. Não só os alunos da educação física, mas também alunos da fisioterapia. Agora, a medicina entrou forte também no projeto, que é o projeto chamado CIEPRE. Esse projeto atende crianças com autismo. E o legal de tudo é que eles vêm até aqui, eles têm toda uma formação na área do esporte, do exercício, dessas práticas esportivas. E o legal é que os pais também podem vir juntos. Então, eles têm um apoio que vem da pastoral e eles têm um apoio de profissionais de todas essas áreas que acabam também atuando com eles, porque muitas vezes é um momento que eles conseguem relaxar e pensar em si. Então, é muito bacana poder conviver com tudo isso, né? E o João trouxe uma questão interessante do ponto de vista de inclusão. Às vezes, as pessoas elas pensam somente em nichos, né? Então, assim, tu poder pensar no atleta que está lá na ponta é uma inclusão. Porque, às vezes, o que as pessoas fazem? Eu vou atender os que são os gerais, assim. Não. Eu preciso entender que a educação física, ela perpassa por tudo. Ela vem desde pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, que a gente precisa incluir, passa por todas as pessoas que não têm problemas ou não têm nenhuma questão que precisa ser levada em consideração e chega lá no atleta, que é aquele cara que está num altíssimo nível, né? Então, enxergar todo esse processo é o mais legal de tudo. É entender que a educação física ela tem um mercado imenso. É só a gente entender onde é que a gente vai se incluir. Que legal. É muito interessante ver toda essa visão, né? Eu já iniciei o bate-papo com vocês já tendo essa consciência. Com certeza vocês iam me apresentar áreas que eu nem imaginava, né? Tanto dessa interação com a fisioterapia, mas da medicina, fisiologia. Isso é muito interessante. E ver que vocês têm também os alunos, né, agora os acadêmicos, essa estrutura aqui na UBRA de poder praticar e ter toda essa vivência muito, muito legal. E agora, eu queria partir assim para uma parte mais descontraída. Daqui a pouco perguntar para vocês sobre mitos da educação física. Tem algum, além desse o que mais tem. Que é o assim, a educação física é o curso mais fácil. Vamos combinar, né? A gente já percebeu que não. Muito não. E tem alguns outros mitos? Olha, tem esses mitos que vêm pelos Instagram da vida, né? Porque TikTok. hoje atrás do computador, atrás do celular, todo mundo virou doutor, né? Então, se fala uma enormidade de bobagens que passa desde a suplementação, que hoje, né, aí fala lá de creatina, whey protein, todas as questões. Os mitos, então, Meu Deus! sobre a saúde, o desempenho. Nossa, tem várias questões. Não faz as crianças crescerem. Quem faz ginástica artística não cresce, por isso que os atletas são pequenininhos. Eu já ouvi essa. Nossa, isso é uma grande bobagem, né? Tem outras questões, por exemplo, assim, que se tu suar, tu emagrece, né? Tem que já fazer ouvi alguma também. Pois é. Então, são várias questões. Que tu não pode subir na esteira, porque daí tu vai te acostumar ali, não vai conseguir correr na rua. Gente, o que mais tem na área do esporte e na área do exercício físico são mitos. Então, grande parte da questão da disciplina é efetivamente assim acabar com essas lógicas, né? Criança não pode fazer musculação. A partir de que idade que pode? A partir da idade que quiser. Sério? Claro. Só que o que precisa ser pensado é que carga é essa?
A grande questão é que carga é essa? Eu tenho que gerar uma carga para aquela criança. Pra Né? quem? Que gestante não pode treinar. Essa eu já né? tinha visto que Então, foi quebrada há muito tempo, nossa, né? são A frase Fazer do influencers. nosso professor, quem é meu aluno? Quem é meu O aluno? Daniel fala bem Exatamente. isso pra nós. Exatamente. É isso que eu digo, Alessandra. Tu vem com uma vivência lá de fora completamente diferente. E aí, quando tu entra em sala de aula, tu começa a ver essas... Porque tu vem com esse pensamento que, de repente, tu suando mais, tu vai emagrecer, porque todo mundo falou. Mas e quem realmente te deu que aquilo ali emagrece ou não emagrece? É em sala de aula. Então, esses mitos são quebrados dentro de sala de aula. A gente sai daqui, graças a Deus, sem esses mitos. Se tu não correr, tu não emagrece. Olha, tem de tudo, tem de tudo. Então, são coisas que a gente vai lidando, e aí a fisiologia, ela vem como uma base para a gente entender efetivamente todas essas questões, porque a grande parte dos erros da educação física, no meu ponto de vista, passa a ser essas questões mais bioenergéticas, de gasto energético, de formação de energia. E aí a gente escuta desde médicos até profissionais como nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais de educação física, abordando essas questões de forma completamente equivocada. E qual é o grande problema? Que a internet ele é livre, né? As pessoas dizem o que querem. Então, dentro de sala de aula, a gente precisa efetivamente eliminar tudo isso e botar na cabeça deles que, não, o que funciona, o que não funciona, para que lado vai correr, né? E que não existe um bolo, né? Não existe uma receita de bolo. Precisa ser pensado, né? A partir de tudo que vocês viram aqui agora, cara. Agora tu está pronto, agora tu vai, né? Então, Sim, isso aqui é bacana. com toda essa preparação. Isso. Nossa, foi muito legal a conversa com vocês. Já acabou? Já está Já? acabando o nosso tempo, infelizmente, mas fica o convite para vocês voltarem aqui, trazerem outros assuntos Com certeza. da área de vocês, né, da educação física. Contem pra gente, né, mais sobre a UBRA. Então, fica aí o convite e o agradecimento pela participação. Muito obrigada. Agradeço muito obrigado pelo convite, né? Obrigado pela parceria dos dois acadêmicos aqui e a gente se coloca à disposição para outros momentos. Perfeito, obrigada mesmo. Até uma próxima, então.